Noite, andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus, viver na presença de Deus, caminhar na presença de Deus, ter um viver em constante comunhão com Deus, é o assunto do nosso devocional ou o assunto de nossa breve reflexão, de nossa breve mensagem, nossa breve palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E eu creio que essa palavra há de ser bênção para a sua vida, há de trazer esclarecimento, edificação para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que nós falamos acerca da palavra de Deus, todas as vezes que nós lemos as Sagradas Escrituras, com toda certeza, Deus ministra aos nossos corações. Deus fala por intermédio do seu Espírito aos nossos corações. Agora cabe a nós, diante das verdades espirituais reveladas na palavra de Deus, termos o discernimento e a sabedoria para seguir a instrução divina e assim então usufruir dos benefícios decorrentes da obediência. Amém? Vamos então, em nome do Senhor Jesus, fazer uso da palavra de Deus dentro do texto sagrado que se encontra no primeiro livro que nós encontramos na Bíblia Sagrada. O primeiro livro, Gênesis. Primeiro livro, Gênesis. Livro dos relatos dos princípios, né? Que relata o início, o princípio. Né? Gênesis. Capítulo 5, versículo de número 22, e Gênesis também, capítulo 6 e verso 9, será o alvo de nossa leitura, para que possamos então falar a respeito do andar com Deus, do andar com Deus. Gênesis capítulo 5, verso de número 22, assim nos diz a santa palavra de Deus, no nome de Jesus. Gênesis capítulo 5, verso de número 22, e em seguida Gênesis capítulo 6 e verso 9. Assim nos diz a palavra de Deus. Capítulo 5, verso 22. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Capítulo 6 de Gênesis e o versículo 9. Assim nos diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Repetindo, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, verso de número 9. Meus queridos e amados irmãos, dentro do texto sagrado que nós lemos aqui, nós vemos por duas vezes a citação da palavra de Deus, afirmando, dizendo que estes dois personagens que foram alvos aqui da nossa leitura, no caso Enoque e Noé, andaram com Deus. Andaram com Deus. A palavra de Deus vai afirmar de forma mais categórica acerca de Noé, que Noé era homem justo e íntegro. Tinha um proceder justo e era um homem que tinha integridade entre os seus contemporâneos, entre os que fizeram parte de sua geração, né, de sua época. Noé, então, se distinguiu destes, ou tinha um procedimento diferente, agia de maneira diferente destes, era homem justo e íntegro. Porque a parte final do versículo 9 do capítulo 6 vai dizer para nós, em uma breve leitura, que Noé andava com Deus.
andava com Deus. Quando nós falamos de andar com Deus, nós rapidamente entendemos que andar com Deus, andar na presença de Deus, é andar em comunhão com Deus. É andar segundo os seus mandamentos, é andar segundo o seu direcionamento, é andar em conformidade com os seus princípios, com os valores que são ensinados pela santa palavra de Deus. Nós entendemos e temos percepções, ou por que não definições, acerca do que é andar com Deus. Todos nós temos. Se eu fizer uma pergunta aqui, né, na live, o que é andar com Deus, meu irmão? Todos os que ouvirem essa live irão fazer uma afirmativa, irão dizer o que é andar com Deus. Irão falar, irmão Ednilson, andar com Deus é isso. Andar com Deus eu entendo ser isso. Andar com Deus, irmão Ednilson, é isso aqui. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero convidar você, eu quero compartilhar com você o meu devocional, a minha leitura, o meu estudo e falar um pouco sobre isso, sobre o que é andar com Deus. Quero compartilhar com você sobre essa temática, andar com Deus, à luz das Escrituras, falando da palavra para que a palavra de Deus nos dê um norte do que é andar com Deus, do que de fato é andar com Deus. Do que de fato é andar com Deus. À luz das Escrituras, não baseado naquilo que nós achamos, naquilo que nós entendemos ser andar com Deus, mas baseado naquilo que a palavra de Deus nos dá como instrução, nos dá como resposta, ou como característica do que é realmente andar com Deus. É isso que eu quero fazer nessa noite, humildemente. Eu quero compartilhar com você que me ouve através dessa live e que vai estar a me ouvir, né? E também com outros que estarão a ouvir posteriormente, né? Essa live, essa temática andar com Deus. E nós bem sabemos, meus amados irmãos, que há uma diferença, né? Há uma diferença entre aquele que de fato anda com Deus, né? Anda com Deus, e aquele que não anda na presença de Deus, não anda com Deus. Por quê? Porque aquele que anda na presença de Deus, que anda com Deus de fato, aquele que anda com Deus de fato, ele possui características que vão revelar que de fato esse homem e essa mulher anda com Deus, anda na presença de Deus. Ele possui características que vão revelar que este homem e essa mulher de fato trilha o mesmo caminho, caminha nas mesmas pisadas de Cristo, anda de fato na presença de Deus, junto, em um relacionamento constante. Ele tem características. Então, aquele que anda com Deus, ele é diferente daquele que não anda. Aquele que não anda na presença de Deus. Ele é diferente. Porque à luz das Escrituras, nós vamos encontrar diversas características, repito, características que diferenciam aquele que anda com Deus e aquele que não anda. Por quê? De boca, né, de discurso, todo mundo anda. De discurso, ou seja, de dizer, eu estou com Deus, né? Eu ando com Deus todo o tempo. Ou seja, de discurso, todo mundo anda. Agora, por características de fato, somente as Escrituras vão nos dar o norte, para termos o discernimento, para entendermos quem de fato anda com Deus e quem não anda. Quem anda na presença de Deus e quem não anda. Andar na presença de Deus, por sinal, é uma palavra que foi citada para nada mais, nada menos que Abraão, né? Que veio ter o nome mudado, Abraão, né? O pai da fé. Ele ouviu de Deus, o Todo-Poderoso,
Nós vemos isso em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo de número 17, no verso 1, o Senhor Deus falando com Abraão. Olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus falando para Abrão, no verso 1 do capítulo 17 de Gênesis, nós vamos ver isso. Em que Deus fala: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse. Quando ele atingiu a idade de 99 anos, lhe apareceu o Senhor e lhe disse: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus falou para Abrão. Você vai ver isso em Gênesis 17, no verso 1. Então não seria nenhuma heresia ou não seria algo absurdo esperar que Deus nos convoque a andar na sua presença. Não seria absurdo, né, nos dias atuais, esperar ou entender que Deus requer que andemos em sua presença também. Né? Não é nada absurdo entendermos isso. Não é nada absurdo. Não seria absurdo entender isso, até porque, como já disse aqui anteriormente, Deus falou isso já em Gênesis, no capítulo 17, verso 1, para Abrão. Olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser perfeito. E em todo o decorrer do contexto que nós encontramos em o Antigo e Novo Testamento, nós vamos ver diversas vezes Deus chamando o seu povo para andar em seus caminhos, para andar em sua presença, para andar segundo os seus ensinamentos, segundo os seus mandamentos, princípios, estatutos e etc. E nessa noite, quero compartilhar com vocês, dentro dessa temática, algumas observações acerca disso, do andar com Deus, para a nossa edificação. Como já falei na breve introdução, que aquele que anda com Deus, ele se distingue daquele que não anda, por conta das características que possui, pelo fato de que anda com Deus, anda na presença de Deus. Então, possui características essas que ele consegue ter agregada em sua vida pelo relacionamento com Deus. Por andar com Deus, valores são agregados, princípios são agregados na vida deste homem e desta mulher, por conta deste relacionamento, deste caminhar com Deus, deste andar com Deus. É fato. Diferentemente daquele que não anda com Deus. Por não andar com Deus também acaba cultivando, absorvendo princípios e valores que não condizem com a vontade de Deus, porque não está andando com Deus. Então, você daí já consegue entender o porquê que eu estou falando que há uma diferença. É basicamente por isso. Por essas razões que acabei de citar. Meus queridos, quem anda com Deus segundo a palavra de Deus, não segundo os nossos conceitos, nós vamos aqui falar apenas algumas observações, não iremos falar aqui nessa noite de tudo, porque é impossível para mim falar de tudo, né? De todas as características no pouco tempo que temos e também na minha sabedoria limitada, né? Eu não tenho tanto conhecimento, né? Tanto conhecimento assim, mas dentro daquilo que Deus me concedeu, eu irei compartilhar com vocês. Quem anda com Deus, primeira observação que podemos aqui fazer, ele anda em espírito. Quem anda com Deus, anda em espírito. Leiamos, pois, a santa palavra de Deus. Nós vamos fazer uso da palavra de Deus para que possamos, então, nos nortear dentro daquilo que nós estamos aqui a falar nessa noite. Aquele que anda com Deus, quem anda com Deus, anda em espírito. Escrito de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, escrito de Paulo, epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5,
pelo que assim nos diz a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aquele que anda com Deus, ele anda em espírito. Ele anda em espírito. E por andar em espírito, por ser guiado pelo Espírito, por viver no Espírito, louvado seja Deus, este não é dominado, ou não vive em função de satisfazer as concupiscências da carne, por andar em espírito. Aquele que anda com Deus, de fato, ele anda em espírito. E por andar em espírito, este é guiado pelo Espírito. Pelo Espírito de Deus. Por ser guiado pelo Espírito de Deus, por andar em espírito, este que anda com Deus, anda em novidade de vida. Anda em novidade de vida. Nós vamos ver essa citação da novidade de vida, do andar em novidade de vida, no escrito de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6, e é bom que você acompanhe comigo, para que você também possa ser edificado pelo que nos diz a santa palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque muitas das vezes as pessoas elas não manuseiam tanto, a palavra de Deus, porque fica naquela correria, muitas das vezes não reservam tempo para um momento devocional de leitura da palavra de Deus. E é sempre bom observar o que nos diz a palavra, para que de fato nós sejamos edificados pela palavra, para que a palavra fale conosco, para que não haja questionamento, dúvidas, ao sermos de fato iluminados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, inspirada. Amém? O capítulo 6 de Romanos, verso de número 4, nos fala da seguinte forma: fomos, pois, sepultados com ele, Romanos 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida. Aquele que anda com Deus, ele anda, sem sombra de dúvidas, em novidade de vida. Novidade de vida. Aquele que anda com Deus, ele não anda mais como em outrora, tempo passado, passou, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora este que desfruta de um andar com Deus, ele então começa a desfrutar de uma novidade de vida. Novidade de vida em todos os sentidos. Ednilson, em todos os sentidos? Sim, porque este andar com Deus nos atinge em todas as esferas de nossa vida. Em nosso agir, em nosso pensar, em nosso falar, em nosso propósito de vida, em nossas intenções, em nossas motivações. Novidade de vida em todos os aspectos, em todos os sentidos. Novidade de vida. Logo, essa novidade de vida, ela não condiz com uma vida entregue ao pecado. Por isso faz todo sentido o contexto de Romanos, capítulo de número 6. Quando nós vemos pela palavra de Deus, a questão da excelência
da graça, a abundante graça. Essa abundante graça, relatada em Romanos 6, que não nos dá a carta branca para vivermos no pecado. Nós vemos isso no próprio texto de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6, e no verso 2. Verso 2, esse que antecede o verso 4 que nós lemos aqui. Perceba o que nos diz a palavra de Deus. De maneira nenhuma. Como nós viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Pergunta o apóstolo Paulo. Isso ele falando no verso 1 a respeito da permanência no pecado, para que a graça seja mais abundante, ele pergunta. E no verso 2, então, ele afirma de modo nenhum. Então, meus queridos, aquele que anda com Deus, ele anda em novidade de vida, e essa novidade de vida, como já falei, atinge todas as esferas da vida, todas as áreas da vida. De modo tal que Cristo toma o senhorio de toda a nossa vida, de todas as áreas de nossa vida. Não nos tem por partes, mas nos tem por completo Senhor de tudo que somos. Senhor nosso, em todas as esferas, no que pensamos, no que nós fazemos, nas nossas motivações, nas tomadas de decisões. Novidade de vida. Novidade de vida essa que está intrinsecamente ligada a uma batalha constante contra o pecado. Não a uma vida de, digamos assim, de uma vida que seja levada diante de uma graça que não salva. É disso, graça que não salva? Sim, graça que não salva. Quando andamos com Deus, nós vivemos debaixo da graça salvífica. Agora, quando eu me refiro à graça que não salva, é a graça que leva o indivíduo, o homem ou a mulher, a pensar que andar na presença de Deus lhe dá a carta branca para viver dissolutamente. Para viver uma vida entregue ao pecado, para viver uma vida nas velhas práticas, nas obras do velho homem, uma vida que não requer abandono, renúncia, uma vida que não expressa arrependimento, conversão, metanoia, mudança da mente, mudança de entendimento, mente renovada, renovação do vosso entendimento. Romanos 12. Então, quem anda com Deus anda em novidade de vida, e essa novidade de vida se reflete em todas as áreas de nossa vida e principalmente na batalha constante contra o pecado. Porque o pecado ofende a Deus. E se ofende o meu Senhor, é claro e evidente que irei lutar contra ele. Irei batalhar contra ele. Irei evitá-lo. Irei buscar uma vida que me distancie de práticas pecaminosas que, consequentemente, irão distanciar-me do meu Senhor. Isaías 59 nos diz, o Senhor falando por meio do profeta Isaías, no capítulo 59, um texto conhecidíssimo. O Senhor falando, os vossos pecados, as vossas transgressões, vossas iniquidades, fazem divisão, causam a separação entre vós e o vosso Deus. Tá, meu filho? Vai lá. Assim diz a palavra. Por essa razão, é de suma importância que haja em nós, que andamos com Deus,
essa preocupação em evitar o pecado, lutar contra o pecado, batalhar para vivermos longe da prática do pecado. Porque o pecado nos afasta, nos distancia da presença de Deus, nos leva para distante da presença de Deus. Pelo menos esse é um entendimento mais básico, mais simples que nós temos. Do texto de Isaías 59. Para a gente não tentar aqui fazer malabarismos teológicos e tentar aqui dificultar as coisas, né? Tornando a explicação mais complicada possível. Então quem anda com Deus, primeiramente anda em espírito. Por andar em espírito, anda guiado pelo Espírito. Por andar guiado pelo Espírito, anda em novidade de vida. Por andar em novidade de vida, essa novidade de vida se reflete em todas as áreas da vida, principalmente nessa batalha constante contra o pecado. Quem anda com Deus, para aquele que anda com Deus, ao que anda com Deus, na presença de Deus, não há condenação. Não há condenação. Ednilson, não há condenação, não há condenação. Não há condenação. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, escrito de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso de número 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por quê? Porque segundo o contexto de Romanos 8, vai dizer que os que estão em Cristo, estes que estão em Cristo, eles não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito. E por andarem segundo o Espírito e não mais segundo a carne, estes agradam a Deus. Ednilson, por que você está dizendo isso? Por quê? Porque aquele que anda segundo a carne, não segundo o Espírito, não pode agradar a Deus. Não agrada. Não pode. Não pode agradar a Deus. Mas por que não pode, Ednilson? Porque a palavra de Deus nos diz, em Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 6, que o pendor da carne conduz para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Romanos 8,6. Romanos 8,7 diz, por isso o pendor da carne é inimizade. Inimizade contra Deus. Se eu decido ou se eu vivo na carne, segundo as obras da carne, prostituição, imoralidade, impureza sexual, lascívia, dentre outras que são invejas, porfias, dentre outras que são citadas nas Sagradas Escrituras como obras da carne, eu estou em inimizade. Inimizade. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pelo fato de que não está sujeito à lei de Deus. E o verso 7 termina dizendo, nem mesmo pode estar. Não pode. Quando se vive na carne, quando se tem um viver na carne, não se sujeita à lei de Deus. E nem pode. Não consegue, porque está na carne, então não pode agradar a Deus. E o verso 9, o apóstolo diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então,
Para aquele que anda com Deus não há condenação. Por quê? Porque não está na carne, no Espírito. Anda em Espírito. Anda em Espírito. Para este que anda com Deus, este que de fato anda com Deus, terceira característica, mais uma característica, é que ele anda como filho da luz. Não como filho das trevas, mas como filho da luz. A luz é o Senhor. Deus é luz. Não há nele treva nenhuma. Deus é luz. Não há nele treva nenhuma. Leiamos, pois, Efésios, capítulo 5 e o verso de número 8. Paulo aos Efésios, capítulo 5 e no verso de número 8. Assim nos diz a palavra de Deus. Pois outrora, perceba a palavra aplicada em tempo passado. Pois em outrora erais trevas, porém agora, tempo presente, agora, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha, perceba aquilo que falei no início da nossa breve reflexão. Novidade de vida, passado. Em outrora vocês eram trevas. Em outrora vocês eram trevas. Éreis trevas. Agora vós sois luz no Senhor. Então andem como filhos da luz. Aquele que anda com Deus, ele anda como filho da luz. Não como filho das trevas. Não como filho da desobediência, mas como filho da luz. Como servo de Deus. Luz no Senhor. Como de fato vós sois agora. Efésios 5, verso de número 8, nos afirma isso. O apóstolo Paulo afirmando aos Efésios. Falando, né? Vocês eram em outrora, passado. Agora sois luz no Senhor. Sois luz no Senhor. Então aquele que anda com Deus tem essa característica. Ele é luz no Senhor. Anda como filho da luz. Como filho da luz. Não anda como filho da desobediência. Não anda como filho da desobediência. Anda como filho da luz. Filho da desobediência, eu fiz a citação, porque o versículo 6 do mesmo capítulo 5 fala a respeito. Filhos da desobediência, sobre os quais vem a ira de Deus. Meus queridos, como filhos da luz, andamos na luz. Andamos com Deus em Cristo. A luz é o Senhor. João capítulo 8, verso 12 nos diz: o Senhor Jesus, João capítulo 8, verso 12, da seguinte forma: o Senhor Jesus lhes falava dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não andará, não viverá nas trevas, mas muito pelo contrário, terá a luz da vida. Não andará nas trevas. Logo perceba aquilo que falei no início. Novidade de vida. Se de fato eu ando com Deus, se de fato eu sigo a Cristo, se eu ando com Deus nas mesmas pisadas de seu Filho amado, Jesus Cristo, eu não andarei nas trevas, pelo contrário, terei comigo luz da vida, a luz da vida estará comigo. Então não andarei nas trevas. Logo, se alguém afirma andar com Deus e anda nas trevas,
anda em caminhos tortuosos, anda nas trevas, anda no pecado, vive no erro, no engano, na imoralidade, na mentira, na corrupção, em tudo aquilo que é reprovado pelo Senhor, a quem eu afirmo ter comigo na caminhada. Então, se há esse caminhar nas trevas, então, de fato, não ando com Deus. Porque se eu andar com Deus, andarei na luz, não em trevas. Afirmação de João 8,12. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A afirmação inicial, não andará nas trevas, já responde às nossas indagações a respeito dessa questão que foi falada no início, de mudança, de novidade de vida. De novidade de vida. Ainda ratificando essa questão de novidade de vida, nós podemos ser direcionados à primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola de João, capítulo 3, que fala a respeito dos filhos de Deus, que nos traz a afirmativa de que estes, os filhos de Deus, não vivem na prática do pecado. Não vivem na prática do pecado. 1 João capítulo 3 nos diz, versículo de número 6, todo aquele que permanece nele, Cristo, todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando, não vive no pecado, não vive na prática do pecado. Todo aquele que vive na prática do pecado, que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. 1 João 3, verso 6. E o verso 9 nos diz, todo aquele que é nascido de Deus, ele todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, e ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Não viverá no pecado porque é nascido de Deus. Nasceu de novo. Nasceu da água e do Espírito. Por essa razão não vive pecando. Citações da primeira epístola de João, no capítulo 3. Quem anda com Deus, meus amados irmãos, quem anda com Deus, ele anda por fé, não por vista. Anda por fé. E não por vista. E isso foi até alvo de uma das lições que eu tive a oportunidade de lecionar da Escola Bíblica Dominical, aonde eu estive trazendo a afirmativa de que a nossa fé tem que ser uma fé bíblica. Fé bíblica. Aquele que anda com Deus, ele anda pela fé. E que fé é essa? A fé bíblica. Fé bíblica que nos conduz a crer no que diz a Escritura. A crer no que diz a Escritura. A crer na autoridade das Escrituras como palavra de Deus. Como de fato ela é palavra de Deus. Porque nada que nós temos acesso aqui veio de particular interpretação, mas inspirada pelo Espírito. Voz de Deus, palavra de Deus. Então aquele que anda com Deus, realmente, não é? Que é diferente daquele que não anda com Deus, ou aquele que diz que anda com Deus, mas não possui características dentre as quais nós já temos citado aqui. Aquele que de fato anda com Deus, ele anda pela fé. Fé essa bíblica, que crê no que diz a Escritura.
Crê na autoridade das Sagradas Escrituras. Crê na autoridade da palavra de Deus. E por crer que a palavra, que é a Bíblia Sagrada, que as Escrituras é voz de Deus, ele então busca agir em conformidade com ela. Busca agir em conformidade com a palavra. Conformidade. Ele busca amoldar-se. Ele busca se conformar, estar conforme com aquilo que ensina a palavra de Deus. Não com aquilo que ensina o mundo. O mundo ímpio. O mundo contrário aos princípios e valores estabelecidos pela palavra. Então, por ter uma fé bíblica, este que anda com Deus, então, ele busca nas Escrituras a instrução, com a finalidade de viver em conformidade com o que diz a Escritura. Porque, repito, tem uma fé bíblica e crê, e por crer, vive de acordo. A palavra de Deus nos diz, na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículos 21 e 22, da seguinte forma: Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei, recebam com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Perceba que esses dois versículos trazem lições importantes para nós, e eu vou citá-las aqui rapidamente, porque o tempo já é corrido, né? Acho que daqui a pouco nós chegamos meia-noite, glória a Jesus, né? Glória a Deus, é muito bom falar da palavra de Deus. Perceba que há afirmativas importantes aqui. A primeira afirmativa importante que eu pude observar é a questão da acolhida, do recebimento. Acolhei, recebei, pois, com mansidão a palavra em vós implantada. Primeira observação, recebimento. Nós devemos ter a prontidão em acolher, receber a palavra. Palavra de Deus. Não devemos ter uma dura cerviz, como muitas pessoas têm. Um coração soberbo, altivo, a ponto de não nos submetermos ao que nos ensina a palavra de Deus acerca das muitas questões da vida. Muito pelo contrário, devemos acolher. Por quê, Ednilson? Ela é poderosa para salvar a nossa alma. O versículo 21, Tiago, capítulo 1, verso 21, se encerra com essa afirmativa. A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Salvação. Outra observação é o alerta do verso 22. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes. Não somente ouvintes da palavra. Por quê? Aquele que é somente ouvinte, ele está se enganando. Ednilson, pelo amor de Deus. Missionário, pelo amor de Deus. Né? Porque ainda hoje tem irmãos que me chamam missionário Ednilson, né? Que eu vivi muitos anos em missões, fazendo missões pelo interior do estado, nas escolas de missões aqui do estado do Ceará, né? E me sinto honrado por isso. Aprendi muito, graças a Deus, cresci muito, conheci muita gente boa, aprendi muito. Glória a Jesus. Então, está se enganando. Por quê? A palavra de Deus diz: sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, se eu me porto somente como ouvinte da palavra de Deus e não praticante, estou enganando a mim mesmo. Por quê? Porque estou apenas sendo ouvinte e não praticante. Se não pratico, é porque estou vivendo de acordo com a minha vontade, não de acordo com o que me ensina o Senhor.
me ensina a palavra. Se apenas escuto e não levo em conta o que diz a palavra, estou me enganando. Porque estou vivendo segundo o curso deste mundo, segundo os meus prazeres, os meus intentos, e apenas ouvindo as exortações, ouvindo o que diz a palavra e não dando crédito, não fazendo nada, não crendo de fato. Porque se de fato eu cresce, essa minha fé me conduziria a obras, fé e obras. Ou seja, por crer, obedeceria, faria, viveria de acordo. Me esforçaria em seguir os ensinamentos da palavra. Ouvir e não praticar a palavra de Deus é enganar a si próprio. Enganar a si próprio. Então precisamos estar dispostos a renunciar à nossa vontade para que vivamos a vontade de Deus. Para que de fato venhamos a andar com Ele. Para que de fato sejamos aqueles que andam com Deus. Verdadeiramente. Quem anda com Deus, isso é importante, que eu irei dizer agora, estou quase terminando, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quem anda com Deus, isso é importantíssimo que eu irei dizer agora, até para que venha a ser sanada algumas dúvidas, né, que ficam na cabeça de algumas pessoas. Aquele que de fato anda com Deus, ele não se torna impecável. Ele não se torna impecável. Repito, aquele que de fato anda com Deus, ele não se torna impecável. Ele não se torna uma pessoa imune a falhas, isenta de pecados. Não se torna uma pessoa digamos assim, incapaz de cometer pecado. Não se torna uma pessoa imune aos erros. Não, isso é mentira. Ah, fulano, servo do Senhor, anda com Deus, mas fulano cometeu pecado tal. Fulano falhou em tal coisa. Como que pode? Pode. Acontece. Porque enquanto aqui estivermos, esta natureza pecaminosa permanece. A carne permanece. Tem de ser mortificada? Tem. Tem. A Bíblia nos fala isso. Mortificar a vossa carne. Mortificar a vossa carne. Aquele que anda com Deus não se torna impecável. Isso é uma mentira. É uma mentira. Mas é um fato. É um fato. Né? Eu irei dizer isso agora. Talvez até para a tristeza de alguns. Mas precisa ser dito. Aquele que anda com Deus não se torna impecável. Mas de fato, aquele que anda com Deus, ele é uma pessoa que anela. Busca, deseja, anseia, vive em prol da busca diária pela pureza e pela santidade. Pela pureza e pela santidade. Pela vida consagrada a Deus. Pela pureza e pela santidade. Pela vida consagrada a Deus. Não se torna este homem e esta mulher um alguém impecável. Vamos ver à luz das Sagradas Escrituras o que nos diz a Santa Palavra de Deus. O texto sagrado em Eclesiastes, capítulo 7, ainda em o Antigo Testamento, Eclesiastes 7, verso 20. Por favor, leiamos o que nos diz a Sagrada Escritura. Estamos já encerrando o nosso momento, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Desde já agradeço a todos que acompanharam até aqui
Que Deus abençoe a vida de vocês e que essa palavra esteja sendo bênção para a sua vida. Esse é o desejo do meu coração. No nome de Jesus. 7:20 de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7, verso 20, nos diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não há homem justo na terra que faça o bem e que não cometa pecado. Não há homem justo na terra que faça o bem, que não cometa pecado. Só houve um que é justo e justificador de todo aquele que nele crê. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus Cristo, justo e justificador. O Senhor, justiça nossa. Nós somos declarados justos, somos justificados mediante a fé em Cristo. Mas isso não nos isenta de cometer falhas, pecados. Não nos isenta. Mas o andar com Deus, até porque, para concluir a minha afirmativa de que não somos, ao andar com Deus, não nos tornamos impecáveis, a própria afirmativa da palavra de Deus na primeira epístola de João, no capítulo 1. Leiamos. Primeira epístola de João, capítulo 1, e o verso 8 nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Só um momento. Pronto, fica aí. Pronto. Ai, Jesus. Pronto. Só terminar aqui, né? Pra nós pegar bolinho. Vai pegar? Deixa eu pegar. Vamos encerrar, meus irmãos. Daqui uns instantes. Só pegar um negócio com meu filho. Rapidinho. Pega o suco. Tem me pedido que eu pegar. Então, só pegar o suco. Pronto, meus queridos. Menino querendo suco, glória a Jesus. Se dissermos, primeira epístola de João, verso 8 do capítulo 1, diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ou seja, se a verdade não está em nós, o que está? A mentira. O verso 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, isso já nos dá um embasamento para fechar a questão. Não nos tornamos impecáveis. Muitas pessoas acham, né? Acham isso, que quando se caminha com Deus, né? O fulano agora serve a Deus, né? Recebeu a Cristo em sua vida, creu no Evangelho, então ele agora tem de ser perfeito, ele não comete falhas, né? Ele é impecável. Mentira! Tá bom? Mentira. Isso é uma mentira. É um engano. Tá bom? Mas, porém, todavia, a parte seguinte que eu afirmei a vocês, também está contida nas Sagradas Escrituras. A busca, o anelo, o desejo pela pureza, pela santidade, tem de fazer parte, faz parte da vida daquele que de fato anda com Deus. Se não há desejo pela pureza, anelo pela santidade, pela santificação, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Leiamos, pois, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Estamos daqui a pouco terminando, no nome de Jesus. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses,
capítulo de número 4, falando acerca da santidade. O versículo 3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. O verso de número 7 diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Deus nos chamou. Esta é a vontade de Deus. São duas afirmativas contidas no capítulo 4 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Deus nos chamou para a santificação. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. O verso do mesmo capítulo de número 4 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o verso 4 diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ainda sendo um pouco mais aprofundado na questão da santificação, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, primeira epístola de Pedro, façamos, pois, a leitura deste texto. Primeira de Pedro, capítulo 1 e verso de número 15, nos diz: segundo é santo aquele que vos chamou. 1 Pedro, no capítulo 1, verso 15, diz: segundo é santo aquele que vos chamou. O Senhor, aquele que vos chamou. Tornai-vos, pois, santo também. Viveis em santidade também. Vós mesmos, em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso procedimento, nas palavras, nos relacionamentos, nos posicionamentos, nas tomadas de decisões, no nosso comportamento. Ou seja, nós devemos anelar a santidade em toda a nossa maneira de viver. Ednilson, você está dizendo isso? Meu irmão, você está dizendo isso? Você não sabe o que você está dizendo? Porque... não, estou só citando as Sagradas Escrituras. Não estou lançando um fardo pesado sobre você que me ouve. Não estou lançando um fardo pesado, estou citando as Escrituras, até porque, como já falei, prego o que vivo e vivo o que prego. E se estou falando é porque creio que assim de fato é. Senão não estaria transmitindo para você. No nome de Jesus. Em toda a vossa maneira de viver. Somos impecáveis? Não, já afirmei. Aquele que anda com Deus não é impecável. Mas todavia tem que anelar, desejar, ansiar, buscar a santificação, a pureza. Até porque nós desejamos um dia ver o Senhor como Ele é. Estar com o Senhor face a face. 1 João capítulo 3 fala sobre isso. Assim mesmo, capítulo 3, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 3. Assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como é o Senhor, assim como Ele é puro. Que esperança? Que esperança? A esperança de ver o Senhor como Ele é. Esperança essa citada no versículo 2 do mesmo capítulo 3 da primeira epístola de João. Amém? Glória a Jesus. Concluindo aqui, então. Concluindo essa nossa noite abençoada. Nós entendemos, pois, em resumo, que quem anda com Deus, anda com Ele, de fato, porque crê em suas palavras. Crê em suas palavras. Crê na sua palavra. Fé bíblica, como citei já anteriormente. E essa fé bíblica conduz às obras, às ações, às atitudes. Fé e prática. O ser discípulo, né? Aprendiz, diário, constante. Aquele que anda com Deus, ele é salvo. Que palavra, né? Salvo. Salvação. Ele é salvo. Aquele que anda com Deus é salvo.
não é perdido, né? Não é um condenado, não é alvo da ira divina, né? Não é alvo da ira vindoura, a ira que há de vir, porque o Senhor de fato há de julgar. Nós sabemos isso pela palavra de Deus. Aquele que anda com Deus é salvo. Adilson, que é isso? Bíblia. Bíblia. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Aquele que anda com Deus, ele é salvo. Eu afirmo isso sem medo de errar. Ele é salvo. Ele é salvo pela fé em Cristo Jesus. Salvo mediante a fé. Salvo pela fé. Porque crê em Cristo. Nele. Em Cristo. Não em si mesmo. Não em ídolos. Não em qualquer outra coisa. Né? Mas crê em Cristo. Salvo pela fé em Cristo. Porque somente nele, somente em seu nome somos salvos. Atos 4,12. João 3,16. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Salvo. Salvo pela graça. Favor divino. Favor imerecido. Não merece. Não merece. Graça. Não por mérito. A própria palavra de Deus diz que não por obras que nós tivéssemos feito. Não porque somos bons. Mas por graça. Pelo favor de Deus. Favor imerecido. Aquele que anda com Deus, crê em suas palavras, é salvo. E ele, sobretudo, também vive como salvo. Vive como salvo. Vive em arrependimento. Vive buscando diariamente a conversão, a mudança de suas atitudes. Vive como salvo. Sal da terra, luz do mundo. Não é isso? Então é isso, meus queridos. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente nessa noite de sexta-feira. Que esta palavra, que esse momento devocional tenha sido bênção na sua vida. Esse é o desejo do meu coração. Amém? Vou fazer uma breve oração encerrando esse momento. Peço que compartilhe esse vídeo, né, essa breve mensagem, que eu acredito que não foi tão breve, né? Creio que foi bem extensa. Mas nós falamos nessa noite sobre andar com Deus. Aquele que anda com Deus foi o alvo de nossa mensagem nessa noite. Amém? Oremos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, meu Pai, seja glorificado em nossas vidas, na vida de todos aqueles que participaram nessa noite, na vida dos que ouviram e que hão de ouvir essa palavra, que de fato possamos andar contigo, que possamos buscar mais e mais em Tua palavra as afirmativas, os conselhos, as exortações, as instruções necessárias para que possamos caminhar de maneira agradável a Ti. Esteja conosco hoje, Pai querido, em todo este final de semana, esteja conosco em nossa casa, guardando-nos, nos livrando, abençoando nossa família. Ó Deus, nós dependemos de Ti. Desde já sou grato. Sou grato, Pai querido, pela saúde, pela minha vida de minha família, pela vida, Senhor, dos meus companheiros de trabalho, ali, Senhor, do Colégio Batista Santos Dumont. Pai, pela vida dos meus companheiros, Pai, de atividade laboral. Abençoa a vida de cada um deles. Também, em nome de Jesus. Peço, Senhor, pela vida dos obreiros, dos servos e servas de Deus que estão na Tua obra, Pai, pregando a Tua palavra por todo este Brasil, por todo o mundo, que o Senhor continue usando-os poderosamente. Meu Deus, o Senhor sabe o desejo do meu coração. Então, Pai querido, faz segundo o Teu querer e a Tua vontade em relação à Tua obra. Eis-me aqui, eu preciso de Ti e creio que o Senhor tem coisas grandes ainda a fazer em minha vida e através da minha vida. Abençoa a vida de cada pessoa que ouviu esta mensagem, que possa surtir efeito, que elas possam meditar acerca de tudo que foi dito e que a Tua palavra faça toda a boa obra. É o que eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Amém? A paz, meus queridos. Deus abençoe.